Fala rapaziada que curte o GolFute, bora então para as maiores notícias do futebol no dia de hoje. Já deixa aquele likezão e se não é inscrito no canal, se inscreve aí, bora lá! Começamos então com uma notícia que pegou todo mundo de surpresa hoje aqui no futebol brasileiro. Renato Paiva da equipe do Botafogo foi demitido. Muita gente ainda sem entender a causa da demissão e alguns comentaristas aqui no futebol brasileiro e jornais falaram que foi por conta da derrota para o Palmeiras, essa demissão bem específica aí do Renato Paiva, né? Ele até fez uma boa campanha com o Botafogo, não foi um jogo totalmente ruim da equipe do Bota, né? Poderia ambos os lados ter conseguido a classificação, venceu o PSG, o atual campeão da Champions, mas mesmo assim não pôde continuar no cargo, foi demitido então, e agora vamos ver quem é que vai ser o técnico do Bota. Olha o que falou o Reece James, capitão do Chelsea. You don't make up the favorites. We are the players. We try and set up well against whoever we're playing. It's going to be another tough game. They have amazing players and they're a good side. We're going to set up to win. Messi também deu entrevista onde falou da partida contra o PSG, contra o Palmeiras, dizendo que o time do Inter Miami fez uma boa campanha, conseguiu chegar às oitavas e muitos não passaram sequer da fase de grupo. E ele está muito feliz com o que aconteceu, mesmo tendo perdido a partida do PSG, que é o atual campeão da Champions. Parabenizou todos os jogadores aí pela partida. Pep Guardiola deu entrevista coletiva hoje falando sobre o Mundial de Clubes e das partidas do City e também aproveitou para falar sobre o Savinho brasileiro. Olha só o que ele disse. Look, Savinho made an incredible season in Girona. Was the best player by far and bring that team to play alongside, of course, his teammates to the Champions League. Last season started really well in the first part of the season. After play a little bit less, for my reason, not because he was playing bad. It's because sometimes the concurrence, the competition in between the squad provoked there. But he's a player with incredible potential. We cannot forget he's so young. He needs to make the final third more decisive in aspects like the goal he has done last game. He has to do it more. And last goal was more. E o Liverpool pode contratar mais um atacante, dessa vez é Isaac da equipe do Newcastle, pretendido aí pela equipe, hein? Lembrando que eles já contrataram o Wirtz e pretendem contratar mais um agora. E esse cara aí joga muita bola, mais uma grande contratação que pode chegar no Liverpool. Olha o que o Neto falou do Flamengo e Bayern. Rapaz, que atropelo. Mas eu entendo perfeitamente os comentaristas, os narradores, as pessoas que fazem a Copa Mundial, a Copa do Mundo da FIFA. Eu compreendo vocês todos, fiquem bravos comigo. Pô, mas olha, o Flamengo sai de cabeça erguida. Que sai de cabeça erguida, truta? Pô, saiu nas oitavas. Que sai de cabeça erguida? Cabeça erguida é o Leão que tá aqui. E esse sai de cabeça erguida, 4-2, era pra ser 6. Se tivesse feito os outros 2 gols. Olha, mas fez uma primeira fase maravilhosa. Pô, a primeira fase é uma teta. É uma teta. Que por sinal, o último campeão do mundo é o Corinthians, que ganhou do Chelsea. Olha o que os principais jornais do mundo falaram sobre a partida de Flamengo e Bayern. Tá aí o Marca, né, dizendo que o Kane colocou os pés do Flamengo no chão, dizendo que o Flamengo não era tudo isso e agora o PSG tem que ficar de olho na equipe do Bayern. Também tivemos o The Guardian lá da Inglaterra dizendo que o Kane afundou o Flamengo. Também tivemos o Bild lá da Alemanha dizendo que pouco mais aí de 5 minutos o Bayern liquidou a fatura. E também tivemos o Sport dizendo que o Kane realmente é um grande jogador e liquidou o Flamengo. Bora dar uma olhada nas principais entrevistas pós-jogo, hein? Tem o Manuel Neuer falando do Flamengo, que foi fácil, olha só. We played against a top team today, to sum it up. And yeah, it didn't feel too different from the games we used to when we played the toughest games in Europe. É um time com uma qualidade imensa e eles não perdem a bola, eles te sufocam, a pressão pós-perda deles é muito forte, fisicamente eles sobram. Teve algumas bolas que tentamos sair no contra-ataque até com a Arrascaeta, com o Plata, eles voltam 6, 7, 8 jogadores ao mesmo tempo. Então é um time altamente qualificado e superior a nós. É simples assim, superiores a nós. São melhores que nós e mereceram vencer, mereceram passar. Essa é a... Olha o Neuer dizendo que o 4-2 foi fácil, rapaz. 4-2. Não complicado. Não complicado, não complicado. Easy. Não. Penalty.
Não complicado? Tem um ditado no Brasil, especialmente em jogos e torcedores do Flamengo, todos os goleiros se tornam um nóia quando enfrentam o Flamengo. O que você sente? Você é uma grande referência quando a gente fala de goleiros e de bons goleiros. Como você sente com isso? Eu estou muito orgulhoso. E, certamente os torcedores do Flamengo eles foram bastante respeitosos, amistosos conosco. Hoje, de repente, foi um jogo desses, né? E que o Neuer teve que aparecer entre as traves, né? Neymar fala sobre a aposentadoria. Futebol ainda. Acho que a vontade que eu sinto de jogar, a vontade que eu sinto de estar em campo é o que me move todo dia, né? É o que me faz acordar e treinar. Então, é o amor que eu sinto pelo futebol. E o amor que eu sinto pelo futebol nunca vai acabar, né? Sempre vai ficar pro resto da vida. Só que uma hora o tesão de jogar, né, por eu não conseguir mais, né, por eu não conseguir mais performar como eu quero, uma hora vai acabar. Então é aí onde eu vou decidir, né, só ficar com vocês, aproveitar a vida com vocês e vai ser isso. Enquanto eu tiver com o tesão lá em cima querendo jogar futebol, você vai ter que me dividir, mozão. Bora agora falar da vitória do Fluminense eliminando a Inter de Milão num jogaço de bola, 2-0 pra conta, que começou com esse cara aí, o Cano, metendo pro gol numa falha, né? Uma falha da Inter, a bola subiu, o Cano foi lá e cabeceou entre as pernas do goleirão, sem chance. Muitos erros, né? Os 2 gols foram falhas também da zaga aí da equipe da Inter. Diferente do jogo do Flamengo ontem, que o Flamengo errou de um lado e o Bahia aproveitou, dessa vez quem aproveitou foi o Fluminense, jogando sempre no contra-ataque. O Renato, muito esperto, ele vai falar aqui também na entrevista, dizendo que estudou a Inter de Milão. E o Hércules matando aí a equipe da Inter, fechando a conta. Também temos uma treta envolvendo o Renato Gaúcho e o Mkhitaryan, ali se discutiram, né? O Renato empurrou ele, ficou empurra pra lá, empurra pra cá, Lautaro Martinez, entrou todo mundo aí nessa treta e poderia ter sido gente expulsa do Fluminense, hein? E o Renato escapou também de ser expulso e desfalcar o Flusão aí no próximo jogo. O Flusão deixou tudo isso por isso mesmo, o Renato muito esperto, deixou meio que pra lá e ficou por isso mesmo, não tomou a expulsão, deu uma de malandro, foi indo pra trás e deixou os jogadores do Fluminense resolver toda a treta ali, né? Então aí o Flu garantiu a classificação e ainda continuou com o Renato sem ser expulso, né? E olha só o que ele disse em entrevista. Eu estudei bastante, vi o último jogo deles, estudei bastante o time deles, conversei bastante com o time, treinei bastante a parte tática, da maneira que a Inter joga. Eu falei, muita gente acha que a Inter é a favorita, mas dentro do campo as coisas são totalmente diferentes. Era isso aí então, rapaziada, amanhã tem mais. Se você chegou até aqui nesse vídeo, já deixa o seu like. Se não é inscrito ainda, é só clicar no inscrever-se aqui no canal, que você vai receber todas as notícias do futebol diariamente, hein? Deixa o seu comentário e também o like. Valeu!